Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Hopecast. Quem fala com vocês aqui é o Pinati. E hoje eu não tô aqui sozinho, eu tô aqui com meu amigo Kenny. Salve Pinati, beleza? Salve, salve galera, tamo junto. Também tô aqui com meu amigo e pastor Eduardo. Fala galera, tudo bem? Tamo junto aqui, Vini, Pinati e Kenny. E assim como o Du falou, a gente também tá aqui com o Vini. Salve galera! Isso aí, pessoal, a gente está aqui no nosso primeiro episódio do Rede Hopecast, o nosso podcast aqui focado como um dos braços da Rede Hope. E como primeiro episódio a gente vai estar aqui introduzindo vocês, explicando para vocês como vai funcionar tanto o podcast, como funciona a Rede Hope, quais são os pilares, a conduta da Rede Hope. Espero que o pessoal esteja aí bem animado para esse papo, e você que esteja ouvindo, espero também que você esteja disposto a conhecer. E vamos nessa. Então, como esse é a nossa estreia, né, na podosfera brasileira e mundial, nada mais justo do que a gente falar sobre aquilo que a gente tem vivido aqui na igreja, né? E a gente chamou nosso amigo e pastor Du Nunes, né, para os íntimos, Eduardo. Né, então a gente chamou ele aqui para falar um pouco sobre a Rede Hope, né, que tem sido um caminho que a gente tem caminhado aqui na igreja e tem sido uma bênção. E para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente pela primeira vez, a gente vai tentar explicar aquilo que a gente tem vivido aqui na igreja. E como a primeira pergunta para o pastor, qual tem sido a conduta da rede? Através de que princípios a rede tem caminhado? Né? Se você pode explicar um pouco sobre isso para quem está ouvindo a gente pela primeira vez. Beleza, seguinte, a gente tem estruturado a rede, então, como vocês disseram aqui, nesses 4 pilares, porque nós acreditamos que não só é uma conduta dentro do ambiente religioso, também como uma conduta de vida, de uma vida cristã, independente de qual ambiente você está. O que nós rascunhamos e, na verdade, o que nós estabelecemos, que não foi simplesmente assim, o que nós vai fazer? Né? Foi debaixo de oração, com bases em textos bíblicos, enfim. Mas eu vou tentar ser bem breve aqui para a gente também nem estender e virar uma pregação, né? Mas a conduta hoje da Rede Hope é a vida em santidade, né? É buscar ter uma vida de santidade, é uma busca de maturidade, comunhão e unidade, e chamado e propósito. Esses são os 4 pilares hoje que regem a nossa conduta, que é a nossa caminhada. Uma coisa que eu acho interessante de citar em relação a esses 4 pontos, talvez você que está ouvindo não é uma pessoa cristã, ou você não tem nenhum tipo assim de fé, e talvez isso pareça algo com você muito do tipo assim, isso é conversa de igreja, isso é aquilo que eu só vejo na Bíblia e tal, esse papo de Bíblia, tal, não é o que eu acredito. Mas na verdade esses quatro pilares que foram citados pelo Du, eles se encaixam na nossa vida fora da igreja. De uma forma que a gente pode analisar, o primeiro pilar, que é a vida de santidade, a santidade ela é muito relacionada à integridade. Então, quando a Bíblia fala de santidade, ela se refere praticamente em todos os momentos a pessoas íntegras. E tem até uma história meio boba, mas que serve de exemplo para essa questão de integridade, que foi uma vez que ocorreu comigo no ensino fundamental. Teve uma galera que mexeu num estojo, num material de um menino da minha sala, e aí ele queria saber quem que tinha mexido nesse material dele, né, que tinha zoado o que ele tinha feito lá. Ele não sabia para quem ele perguntava, porque qualquer um ali poderia ter feito parte da zoeira que fizeram ali com ele, só que por me conhecer, ele chegou em mim e falou assim, cara, eu vou perguntar para você porque eu sei que você não mente, sabe? Então, tipo, é uma história até meio bobinha de você contar, mas você para pensar que a partir como eu posso explicar, da integridade que eu demonstrava a partir do meu comportamento, exato, a postura, então ele sabia que ele poderia confiar em mim para falar essa questão da integridade. Outro segundo ponto, que é a questão da maturidade, que o Du citou, que faz parte da conduta da Rede Hope, ela é muito relacionada com a questão da disciplina e com a maturidade que a gente tem que ter na vida. A disciplina que muitas vezes vai fazer a gente alcançar algum objetivo que a gente quer. Por exemplo, às vezes nós falamos assim,
Eu falo, às vezes, até mesmo por experiência própria, tipo, não, amanhã eu vou começar a fazer exercício, amanhã eu vou me dedicar mais e vou estudar um assunto X, um assunto Y. Só que eu não crio uma rotina, não crio uma disciplina, eu não dedico um tempo meu a fazer esse tipo de coisa. Então, é bem difícil que eu alcance algum objetivo desse jeito. Da mesma forma, maturidade, saber lidar com dificuldade, saber lidar com problema. Acredito que hoje muitas pessoas aí acabam, como posso falar, acabam muito deprimidas por não saber lidar com problemas, não saber lidar com situações mais difíceis. O terceiro ponto que foi citado pelo Du, a comunhão, que é relacionada à parte de relacionamento com outras pessoas. Então, comunhão não é só o que você tem dentro da igreja, não é só o que você tem com Deus, mas a partir do momento que você sai da igreja, ou se você não frequenta nenhuma igreja, você tem comunhão com outras pessoas, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu emprego, independente do lugar, você vai ter comunhão com outras pessoas. E um dos itens da conduta é essa comunhão, é como a gente pode tratar essa comunhão, como a gente pode melhorar ela, como a gente pode fortalecer ela, como lidar com outras pessoas também, que nem sempre é uma coisa muito fácil de se fazer. E o último item, ele fala de propósito e chamado, que ele é referente também a essa parte da nossa vida de querer buscar alguma coisa, de querer descobrir algo a ser feito. Inclusive, eu acredito que o Du, ele tem até algo que ele fala que as pessoas perguntam muito para ele sobre essa questão de ter chamado, de dúvidas sobre isso. Como são esse tipo de pergunta? Como que é, Du? Normalmente perguntam, e o mais engraçado é que muita gente que pergunta é fora do ambiente religioso, que se encaixa bem com o que você está falando agora. Que todos esses pontos, os pilares aqui, eles servem tanto para dentro como para fora do ambiente religioso. E a maioria da galera que pergunta... ou não sei se é a maioria, mas enfim, muita gente que pergunta, não está perguntando assim, o que Deus tem para mim. Às vezes estão perguntando, poxa, por que eu existo? Entendeu? Por que eu estou aqui? Ou qual é a razão da minha vida e tal. Então, essa é um tipo de pergunta que tem tanto dentro como fora da igreja. Eu me lembro do dia que a gente estava na casa do Du e a gente estava rabiscando, né, o que a gente faria para a rede. Eu lembro da gente buscando sobre essa conduta, sobre que caminhos que a gente ia tomar. Eu lembro que cada conduta, cada escolha de base que a gente foi colocando para que a igreja fosse caminhar e a gente, consequentemente, fosse caminhar, foi uma escolha a dedo. E olhando hoje para as palavras e para o sentido que a gente escolheu de conduta, a gente vê que ela é um caminho progressivo, um crescimento progressivo, né? Você começa com uma busca de santidade, uma vida de santidade. Esse é o ponto de partida para qualquer pessoa que quer caminhar numa vida cristã. Você vem de uma vida de pecado, Deus te apresenta a santidade. Quando você é revelado para essa santidade, automaticamente, ou deveria ser, você quer conhecer esse Deus que é generoso, né, que expressa graça, compaixão para um ser tão pecador. Então você busca esse conhecimento, você busca esse crescimento, essa maturidade, né? Depois que você conhece esse Deus, você entende que Ele nos criou para ser relacional. Ele nos criou para conviver uns com os outros. A gente vê na criação que Deus criou Adão, depois Ele viu que não era bom que Adão caminhasse sozinho, né? Então a gente foi feito para se relacionar um com os outros. E eu até ouvi esses tempos atrás de um pastor, chama Cacau Marx, num dos podcasts que a gente gosta de ouvir, que ele falou assim, que a única coisa que a gente levou, né, do Éden na queda foi o próximo. Então a gente foi feito para se relacionar uns com os outros, né? E para finalizar, depois que a gente entende essa questão relacional, é óbvio que a nossa vida foi feita para preencher a vida do outro de alguma maneira. E nada mais justo do que preencher com aquilo que tem preenchido a nossa vida, que é o Evangelho e esse Deus que mudou tanto a nossa vida. Exatamente, dá para perceber que esses pilares, então, eles não são isolados, eles estão interligados um ao outro. Um respondem ao outro. E quando nós caminhamos a nossa vida cristã, enfim, como eu disse, de novo, dentro desse ambiente religioso ou fora, crescendo, ou melhor, se aprofundando em cada pilar desse, o resultado é que a gente responde e corresponde não somente à vontade de Deus, entende? Ao quesito de espiritualidade,
mas também a gente responde a uma comunidade, a gente responde à sociedade. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Até porque essa ideia que eu tenho de ser igreja, já se tratando de uma forma mais ampla e geral, é que tem que ter um equilíbrio. A igreja não pode ser somente uma organização religiosa, como também não pode ser somente missões. Eu acredito que qual é o sentido da igreja? Se reunir como comunidade, mas ter essa parte da sociedade. Isso faz sentido para uma igreja. Certo. E aí, Vini, eu queria te perguntar, baseado nesses pilares que o Du citou sobre a rede, que a gente está conversando aqui até agora, se você quer destacar algum e por que você destaca esse ponto. Bom, todos os pilares, os 4 pilares são importantes, mas eu destacaria a comunhão e a unidade, porque como um propósito da igreja em si, ser uma família, eu creio que a rede não fica fora disso, certo? Acho que crescendo em unidade, todo mundo apoia um ao outro e cresce junto, caminhando para o mesmo propósito, né, que é a vida em Cristo. Beleza, Vini, muito bom. E aí eu queria aproveitar então, já que você entrou também nesse assunto de comunhão, o que o pessoal acha que é comunhão? O que é para cada um aqui comunhão? Vamos lá, Kenny, o que para você é comunhão? O que você acha que é comunhão? Como você vê a comunhão? A comunhão é uma das coisas mais difíceis do reino, porque nós somos seres completamente diferentes uns dos outros, com manias, histórico de criação e tudo mais. Nós somos diferentes. Eu acho que o mais difícil é você conviver com pessoas diferentes, que pensam diferente de você, que divergem muitas vezes dos seus pensamentos. E eu falo porque eu já sou casado, vou agora para 16 anos junto da minha amada. E eu acredito que o sentimento principal para que a gente mantenha um relacionamento saudável não é o amor. Por mais que o amor é importante, é uma característica importante para o relacionamento, eu acredito que o sentimento principal é a cumplicidade. Porque quantas pessoas que a gente conhece hoje falam assim, nossa, aqueles dois se amam, mas não dão certo. Por quê? Porque falta essa cumplicidade. E cumplicidade, ela remete à doação, a você se dispor para outra pessoa, fazer com que a pessoa seja tão importante quanto você, ou até mesmo mais importante do que você. Então, eu acho que a maior dificuldade da comunhão é você se relacionar com pessoas que pensam e divergem das coisas que você acredita, ou muitas vezes na maneira que você pensa sobre as coisas. Bacana. Nossa, muito bom. Cumplicidade é tudo. Eu sou recém-casado e fez muito sentido isso que você falou. E você, Edu, o que você pensa sobre comunhão? Como você vê a comunhão? Eu não penso nada. Bom, a comunhão, na verdade, e a unidade, elas são, para mim, eu sempre vejo como uma das prioridades de Cristo. Eles passaram, até na época de Jesus, você vê eles passando por grandes dificuldades, até em momentos de perseguição. Uma coisa que ele sempre zelou foi para que todos estivessem unidos, juntos. Então você vê no Getsemane, eles estavam juntos, cara. E Jesus fala assim, cara, fiquem aqui. No momento até da prisão de Cristo, onde Judas vai, né, e revela quem é Jesus ali com um beijo, e nesse momento ele repreende Pedro de ter cortado a orelha, né, de Malco ali do soldado, mas em nenhum momento ele falou assim, ó, não era para você estar aqui, agora vocês tinham que fugir, entendeu? Ele não repreendeu Pedro de estar ali. Ele repreendeu, enfim, de estar impedindo até um propósito dele, enfim. Mas sempre Jesus zelou por isso, cara. Na descida do Espírito Santo, ficai aqui, ficai juntos. Então, ou antes até, né? Ou não, depois, que ele chega e fala, olha, Pai, que a minha oração é que eles sejam um. Cara, aconteceu tanta coisa com Jesus e os discípulos que talvez, até para mim, eu falo assim, poxa, por que Jesus não falou outra coisa para eles, né? Olha, façam isso, façam aquilo. Mas de todos os milagres os sobrenaturais, de tantas coisas que aqueles caras viveram, Jesus olha para eles e fala, cara, sejam um. E não existe hoje melhor essência para uma igreja do que a unidade. É o que eu falo, né? A unidade tem um poder tão forte que mesmo com as intenções erradas se constrói uma torre de Babel. Isso aí. Uma salva de palmas para o Eduardo. Muito bom. Já aproveitando esse gancho,
que você falou. Você cita Jesus, você cita a questão de tudo que ele passou no Getsemane, você cita até o momento ali que ele sobe, e isso expressa toda a santidade que Jesus tinha. E aproveitando isso, eu já queria também enganchar e já perguntar para você também, Du, como você vê a santidade, o significado, como algo se torna santo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a evidência da santidade, da vida em santidade, é você ser cheio do Espírito Santo. Se nós somos cheios do Espírito Santo, então a primeira evidência é que a gente viva em santidade. Agora, viver em santidade, eu vejo como não dois caminhos, mas duas lições para a minha vida. Primeiro, pelo próprio sentido da palavra, que santidade significa separado, mas não separado do mundo, como a bolha religiosa faz, mas separado para o mundo, né? Que aí faz todo sentido, né? De ser cheio do Espírito Santo. Para que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu vou estar separado do mundo? Para quê, né? Então, faz sentido. E segundo ensinamento, assim, aprendizado, né? Que eu vejo na vida de santidade, é saber viver de uma forma equilibrada ou cheio do Espírito Santo, tanto nas dores como nas alegrias. Isso para mim é viver uma vida de santidade. Quando você cita Jesus ele era santo, ele era separado de uma certa forma, só que esse separado ele não pegou a santidade, trouxe para ele mesmo e falou assim: eu sou santo, vocês não são dignos e eu vou para o meu pai e vocês se viram o que vocês vão fazer aí. Ele não trabalha dessa forma. E então eu queria saber também, Kenny, como você vê essa questão da santidade, como você vê Jesus relacionado nisso também? Eu acho até legal porque você citou Jesus, porque eu acho a santidade uma quebra de paradigma, velho. Por que eu acho isso? Porque nós somos, por essência, pecadores, né? Se a gente nasceu, é porque a gente já nasceu com a marca do pecado na nossa vida. E se relacionar com Deus é você se relacionar com alguém que é santo, né? Que tem a sua característica principal, a santidade. Aí você vê um Cristo que desce aos céus, igual você falou, vive uma vida de santidade, morre sem pecado algum e mesmo assim escolhe se relacionar com a gente. Então, você viver uma vida de santidade nada mais é do que retribuir aquilo que nós temos recebido. Se nós se relacionamos com um Deus que é santo e nós temos que refletir esse Deus que nós relacionamos, automaticamente nós temos que refletir a santidade, porque eu acredito, e essa é uma opinião minha, que a santidade é a característica mais marcante de Deus, né? Se não fosse essa, Jesus não tinha vivido uma vida de santidade até o fim dela. Então o que ele quis mostrar? Que existe a possibilidade de, mesmo na essência ser pecador, nós vivemos uma vida de santidade, através desse sopro do Espírito que o Du fala. Então eu acho muito legal porque Deus mostra que quando ele se dispõe a ser habitação, que quanto mais visitados por Ele a gente for, mais refletidos dele a gente vai ser. E quanto mais refletidos dele a gente ser, mais essa expressão de santidade vai ser um caminho da nossa vida. Exatamente. E é legal porque a própria Bíblia confirma isso. Porque quando a Bíblia cita que o Espírito passou a habitar dentro de nós, significa que se tornou possível essa santidade de Deus habitar dentro de nossas vidas. Pois como você citou anteriormente, nós somos meros pecadores, né? E através do Espírito dentro da nossa vida, se tornou possível essa santidade dentro de um corpo pecador. Eu acho legal porque Jesus morre na cruz e Ele derrama o seu sangue, né? E a palavra fala que o sacrifício de Jesus foi suficiente para todos. E o que seria esse sangue de Jesus na nossa vida? O que representa esse sangue de Jesus na aplicação do nosso dia a dia? O que significa? Significa uma identidade. Quando Deus olha para nós e vê a nossa vida com essa identificação do sangue de Cristo, Ele não olha para o Kenny pecador, Ele não olha para o Pinati pecador, Ele não olha para o pastor Du ou para o Vini pecador, mas Ele olha o próprio Cristo representado através do sangue. Cara, eu acho essa simbologia do sangue muito forte para a nossa vida cristã. Eu acho que ela é um caminho que eu acredito que não tem mais volta.
Quando você entende o caminho da salvação ou o caminho da santidade, é um caminho que você não abre mão, porque se fosse por mérito próprio, meritocracia, que tem tanto se falado hoje, cara, a gente merecia o quinto dos infernos. Se fosse por meritocracia, a gente estava queimando no mármore do inferno. Mas Jesus veio, se sacrificou e trouxe essa identidade santa para a nossa vida hoje, como um sacrifício vivo. Legal. E uma coisa que é bacana é como a gente citou isso no começo, como esses pilares eles conversam entre si. Porque eu vejo que para você ter santidade é necessário você ter maturidade. E da mesma forma, a santidade te gera mais maturidade ainda. Então eu queria perguntar para o Vini agora o que ele entende por essa maturidade, essa questão da maturidade espiritual que também se relaciona com a nossa maturidade como pessoas. Para mim, uma pessoa madura em Cristo é uma pessoa que consegue ter a base, enxergar Ele como centro, certo? Eu sempre trouxe para mim isso, que Cristo ele não é uma parte da minha vida, mas Ele é um todo. Isso gera maturidade para mim, tanto dentro da igreja, saber trabalhar, saber contribuir com a noiva de Cristo, né? E também com a instituição, a igreja, como no meu emprego ou lá fora, entendeu? Com o caráter. Eu acredito que maturidade, ela se dá em Cristo, se dá ao a gente enxergar Ele como o centro. E ter Ele, assim como a Bíblia diz, enxergar Ele em todos os nossos caminhos, né? Eu acho que, vamos falar assim, para mim a maturidade em Cristo é isso. E a partir de maturidade em Cristo é gerada maturidade em mim lá fora. Top, hein? Isso aí, mano, muito bom. Aí agora aproveitando também, não só para ficar pela fala do Vini, o que é maturidade para você? Como você vê essa maturidade? Maturidade, cara, eu acredito que a maturidade a gente conquista com os erros. É o que eu sempre fico batendo na mesma tecla. Quando a gente erra, muitas pessoas preferem desistir, não porque é difícil, mas pelo medo de errar de novo. E eu já fui vítima disso. Você tenta uma vez... Porque assim, uma coisa é você ficar dando soco em ponta de faca. Agora, outra coisa é você saber que é o certo a fazer. E você tentou uma vez, duas, três, mas você sabe que é o certo a fazer. Não é uma insistência. Tem que ter essa inteligência e esse equilíbrio de saber separar as coisas. Tem coisas que nós temos a certeza em Deus, e aqui no nosso particular, que a gente sabe que é o certo a fazer. E muitas vezes, por ser o certo a fazer, é difícil e a gente acaba errando. Então eu mesmo já fui vítima disso, de não mais recomeçar, porque eu errei e tudo mais. Então, eu acredito que nós alcançamos a maturidade com os nossos erros. Ou seja, o meu conselho é aí para você que está ouvindo, aqui para a galera que está conversando, né? Errou, não desiste, porque é a partir do erro que nós vamos começar a amadurecer. Entende? Eu não estou falando que assim, então eu vou ficar errando, chutando balde, não é isso. Eu estou falando que, poxa, eu acho que dá para entender, né? De uma forma madura, como nós estamos dizendo aqui. É o erro que nos ensina. Então a frase que eu sempre digo é: quando você for recomeçar, você nunca vai recomeçar do zero, mas você vai recomeçar a partir de uma experiência. Isso é a maturidade. Legal. Isso se encaixa também naquilo que o apóstolo Paulo diz, quando ele fala que aquilo que ele quer fazer, o que é bom, ele não faz. Mas aquilo que ele odeia, isso ele acaba fazendo. Exatamente. Ele reconhece o erro, né? Ele reconhece. Mas, assim como você falou, ele não desiste, ele não se entrega ao erro por saber que ele tem dificuldade de não errar. Essa é a palavra, reconhecer. Cara, como que a gente vai ser maturo? Como vai alcançar a maturidade? Reconhecendo. Não tem como. E se a gente for analisar a galera, normalmente, quem não amadurece, você fala, poxa, eu conheço esse cara faz 10 anos, o cara não mudou, o cara não amadureceu. Por quê? Vai conversar, o cara não reconhece os erros. E não há vergonha nenhuma. Uma das coisas que eu aprendi na vida é reconhecer erro. O pessoal fala assim, você já pregou alguma coisa que você mudaria? Claro. Um tempo atrás fala, não, porque eu sou inspirado por Deus. Não, cara, hoje eu tenho uma lista de coisas que eu não falaria. E isso é reconhecer meus erros. E eu acredito que a partir desse momento eu acabo amadurecendo. Exatamente, porque a maturidade a gente pode considerar ela como o primeiro passo antes de você mudar alguma coisa que você faz de errado, sabe? Porque a partir do momento que você reconhece, enquanto você não reconhece, para você não está errado, para você não tem nada de incorreto enquanto você não reconhece. Mas a partir do momento que você olha e fala assim, pô, isso daqui eu podia mudar, isso daqui
podia ser diferente. É a partir dali que você dá o primeiro passo. E aí, Kenny, o que você acha disso? Cara, maturidade, quando eu ouço essa palavra, eu lembro de uma frase que o Nelson Mandela dizia: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Né? Então, assim, cara, e se você pegar a história de vida desse cara, o cara sofreu demais, velho. Né? E você vê a perseverança dele e tudo que ele conquistou a partir dessa perseverança. Então, eu acho que a perseverança é o caminho da maturidade. Normalmente, esse é o caminho. Né? Mas existe um outro caminho que não é o tempo que dá. E esse é o caminho do sábio, né? Que é o caminho do conhecimento. Então, existe o caminho dos erros, que é o que o Du falou, e existe o caminho daquela pessoa que busca não errar, através do conhecimento, através da busca dos padrões e da base daquilo que a palavra de Deus diz, do conhecimento da palavra, né? Sobre toda a questão moral. Então, eu acho que esses são os dois caminhos que eu vejo como maturidade. Primeiro, a perseverança, né, que é a questão do tempo, que o tempo ensina. E segundo, a questão da capacitação, do conhecimento e da busca em amadurecer sem a necessidade do erro. Muito bom. E com isso, a gente chega ao último ponto. Uma pessoa com maturidade, ela provavelmente vai estar pronta para cumprir o seu propósito, certo? Então a gente chega agora no ponto do propósito. A meu ver, o propósito ele ele está muito relacionado com um versículo que diz que Deus colocou no ser humano um anseio pela eternidade. Por que eu vejo que está muito relacionado com isso? Porque muitas vezes as pessoas hoje em dia elas colocam para a vida delas, e eu falo pessoas no geral, porque eu já fiz isso muitas vezes, e às vezes até faço ainda, mas colocam objetivos para serem alcançados, mas objetivos que são, vou usar uma palavra meio difícil agora, efêmeros, sabe? Que são objetivos que são ali, a partir do momento que você alcança, você percebe que ele não vai te preencher totalmente. Ele não vai, como eu posso te falar, te satisfazer totalmente. Então, por isso que eu acredito muito nesse versículo que fala que Deus colocou no homem um anseio pela eternidade. Por quê? Porque o propósito do homem é buscar algo que seja eterno, que dê satisfação eterna para ele. E eu queria perguntar para você do que você acha disso. Eu concordo. E assim, cara, eu acho que é muito fácil as pessoas confundir o propósito com algo terreno, supérfluo, passageiro, porque a gente está aqui, a gente olha todo dia para cá, para as coisas, para a dificuldade, para a vida, como você disse, para os nossos objetivos. A pessoa quer comprar uma casa, depois ela quer comprar um carro, depois ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo, ela quer uma viagem. Parece que todos os nossos planos estão aqui. Inclusive, eu nem sei se cabe muito nesse assunto, mas uma das evidências que o nosso propósito está tão na terra, tão aqui, que a gente não se ouve nas igrejas pregando sobre a volta de Jesus, pregando sobre o céu, pregando sobre a eternidade. Por quê? Porque isso não chama atenção, cara. Isso não é o que as pessoas querem ouvir. Eu quero ouvir o que vai me aliviar ou vai me dar uma direção para o meu propósito aqui na terra. Entendeu? Então a gente acaba confundindo. Eu resumo o propósito em uma frase e eu passo a bola. Propósito: viva com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Muito bom, bacana mesmo. E aí, Kenny, algo a dizer? Eu concordo plenamente com o que o Du falou. Muito obrigado. Depois você me paga. Não, eu concordo. Eu acho que essa questão do chamado deveria ser a busca principal do cristão. Eu acho que deveria ser, depois da conversão, a primeira busca do cristão. Porque quando nós somos revelados para o Evangelho e os nossos olhos se abrem, que a gente vê a maravilha do Evangelho, o tão relevante isso foi para a nossa vida, tão transformador, tão satisfatório e tudo mais, qualquer coisa qualificação que a gente pode colocar aqui, seria óbvio que eu ia querer isso para as pessoas. Seria óbvio, né? Seria óbvio. Só que a gente tá vivendo numa geração tão... imediatista? Eu não falaria imediatista, Pinati. Eu falaria que a gente está vivendo numa geração tão solitária, né? Ou tão egoísta. E essa é uma afirmação meio pesada, mas que é real. Que as pessoas primeiro enxergam elas próprias. E se caso sobrar espaço, ela enxerga o próximo. Que não sobra. Não sobra.
Se você tiver esse pensamento, naturalmente não vai sobrar. Porque a gente tem a nossa correria, a gente tem os nossos anseios, os nossos sonhos. A gente quer fazer da nossa vida a melhor vida possível. E quando se trata de propósito e chamado, se trata do outro. Não se trata de você. Principalmente se a gente for aplicar na questão religiosa, na questão do evangelho. O evangelho, ele é representativo para você, mas nós somos uma ponte para esse Deus que transforma. Se a gente entende a nossa vida como essa ponte, é igual eu falei, seria óbvio, eu tinha que ter essa compaixão, no mínimo, pelo próximo, de falar desse Deus que transforma. Às vezes a gente vê tantas pessoas precisando do evangelho no nosso dia a dia, e a gente não fala de Deus. Por quê? Porque a gente está preocupado com o nosso, com o eu, né, com o meu. Então eu acho que essa questão do propósito e chamado deveria ser a busca principal depois da salvação. Depois da revelação da salvação, eu acredito que a nossa busca pelo propósito, pelo chamado, teria que ser a nossa busca principal. Sim, e isso que você falou foi legal, porque cada dia que passa a gente vê que tá se espalhando mais aquela ideia do tipo assim, não, mas eu tô correndo atrás do meu, ele tem que correr atrás do dele, ele tem capacidade de correr atrás do dele, você entendeu? Só que a questão é que a gente, quando a gente para, a gente não tá correndo pela outra pessoa, tipo, a gente não tá fazendo a corrida dela, mas na verdade a gente tá parando para mostrar que a vida dela é tão valiosa que eu posso deixar os meus desejos mesquinhos de lado para ajudar ela. Tipo, o que falta hoje que eu vejo é pessoas que ficam felizes pelo sucesso das outras pessoas, do seu próximo, porque a gente está vivendo num mundo onde tem muita competição. Infelizmente a gente vive num mundo assim. Se você pensar rapidamente aqui sobre a riqueza, por exemplo, por que você quer ser rico? Você quer ser rico? Quem não quer, né? Não, sim, quem não quer? Eu quero. Não, exato. Agora a pergunta... Vinícius, eu quero. Agora a pergunta é, por que nós queremos ser ricos? Aí você vai falar assim, porque eu quero uma casa melhor, eu quero o meu carro, eu quero a minha viagem. E eu vi uma frase esses dias assim, ó, se todo mundo que conquistasse mais, dividisse mais, olha que genial isso, cara. Se eu conquistei mais, se ao conquistar mais, referente a dinheiro, eu ganhei mais dinheiro e ao mesmo tempo eu me tornei mais generoso, a realidade de muita gente ia mudar. Exatamente. E C.S. Lewis fala isso no livro. Ele fala isso, se eu não me engano, em Cristianismo Puro e Simples, onde ele cita assim que... Eu posso estar errando o livro, tá, gente? Mas, se eu não me engano, está em Cristianismo Puro e Simples, onde fala que a questão do orgulho é não você ser rico, mas você ser mais rico do que seu próximo. Você entendeu? É ter mais do que o seu próximo. Isso aí, o Du confirmou para mim. E aí, para ajudar também nessa questão a gente tá falando de propósito e tal, eu também queria saber o que o Vini entende por propósito, como ele vê isso, que ele pode acrescentar aqui ao nosso assunto. Vai lá, Vini. Eu só queria pegar um gancho aqui, fazer uma observação breve no que o Pinati falou. Ele falou a respeito que às vezes a gente está correndo, né? Também pegando o gancho no que ele falou, correndo, tão olhando para as nossas coisas, para o nosso, vamos falar, para o nosso umbigo, que às vezes a gente vê o outro e não tem, tipo assim, eu não vou ajudar ali, porque senão eu vou sair aqui do meu foco, né? Se a gente parar para pensar, o propósito que Cristo deixou para a gente, na verdade, era a gente parar e ajudar. O propósito central era esse, a gente que inverteu a moeda, né? Quando a gente coloca Cristo como centro e traz os propósitos, vamos falar, o propósito central, ele para o propósito central, a gente deixa de olhar para o nosso umbigo e pensar assim, preciso disso ou daquilo outro. Claro que vai ter coisas que serão necessárias para a gente, mas a gente vai estar tão focado naquilo que é o nosso alvo, como o Du citou, que os olhos aqui, mas tipo, acho que é isso, né? A cabeça lá no céu, né? A gente vai estar tão assim que, cara, que no mesmo momento que a gente vê alguém passando por uma necessidade, uma dificuldade, vamos falar assim, a essência, o sentimento do céu vai tomar conta da gente e vai mostrar que, na verdade, o propósito não é o meu eu, a minha conquista, mas é a conquista mútua, né? A unidade, o amor ao próximo, né? A questão do evangelho mesmo, né? Que ela engloba tudo isso, ela não é algo egoísta, igual a igreja primitiva fala, né? O propósito deles era o quê? Era alcançar
todos juntos à volta de Cristo e juntos subir para a pátria, né, a celestial. E, cara, eles ansiavam aquilo como se, tipo, fosse amanhã. Cara, passou 2000 anos e ainda não aconteceu, mas eles ansiavam aquilo como se fosse amanhã, todos unidos, um ajudando ao outro. Ninguém, tipo, fala, não vou dar esse dinheiro porque esse dinheiro aqui eu vou usar para comprar um carro de boi para mim carregar meu vinho. Exato. Não, o carro de boi era de todo mundo, o vinho era de todo mundo. Então, acho que quando a gente alinha o propósito com o de Cristo, a gente, um exemplo, igual, continuando, a gente pararia e ajudaria a pessoa ali que estaria nesse estado. Exatamente. Tem uma música do Resgate, da banda Resgate, praticamente explica assim, como que então a gente pode viver assim, pensando mais no céu? Como que a gente pode viver pensando na eternidade? Aí a música fala, viva como se estivesse à véspera da sua volta. Se a gente viver todo dia pensando, pô, ele vai voltar amanhã, a gente com certeza vai ficar pensando mais lá. E tudo isso que está sendo falado também é muito relacionado com aquele versículo que diz, quando Jesus diz, né? Aquele que quiser ser o primeiro, ele sirva a todos, né? Ele precisa servir a todos. Então, galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. É muito mais sobre você dar um Honda Civic pro seu próximo do que orar pedindo um para você. Você tá animado, hein? Enfim, agora que a gente já discorreu sobre os pilares da Rede Hope, vamos entrar mais na questão da Rede Hope mesmo, para falar sobre esse nosso projeto. Entrando agora, aproveitando o gancho sobre o chamado e propósito e como ser relevante, né, como a igreja pode ser mais relevante, eu queria fazer uma pergunta para você, pastor Du. De que maneira a Rede Hope tem buscado ser mais relevante? Não só no ambiente religioso, mas principalmente no social, na comunidade. De que maneira a Rede Hope tem tentado ser expressiva e relevante para a sociedade? Então, na verdade, essa foi a pergunta que nós fizemos quando a gente começou a assumir a questão de cuidar dos jovens e enfim. Porque o que a gente não queria era somente se reunir num ambiente religioso e achar que isso já era suficiente. Claro que eu quero aqui ressaltar que isso, para quem faz isso, não estou dizendo que isso é pouco ou que isso não está dentro do projeto de Deus para a sua vida, nada. Mas queimava no nosso coração o que nós podemos fazer a mais. E da mesma maneira que isso queimava no nosso coração, essa pergunta, a gente não tinha resposta. E aí veio de um ano bem difícil, referente ao Covid e tudo mais, porque olhando para a estrutura, assim, poxa, como que nós vamos se organizar de uma forma tão limitada? Mas o mais impressionante foi isso, que num ano tão difícil e com vários imprevistos, cara, Deus ele veio confirmando no nosso coração a maneira que a gente ia trabalhar e tudo mais. E a gente foi se encontrando e foi encontrando uma identidade para a Rede Hope. Na verdade, surgiu a partir de duas frases. Uma é uma pergunta e uma outra é uma afirmação. A pergunta era assim... agora eu não vou lembrar dos pastores que eu ouvi falando isso e nem onde, mas enfim. A primeira pergunta era assim, né? A primeira frase, que é uma pergunta: se a sua igreja saísse do seu bairro hoje, qual a falta que o bairro sentiria? E da mesma maneira, no mesmo instante que eu ouvi essa pergunta, eu já respondi: nenhuma. Como eu disse aqui, precisa ter um equilíbrio. Não estou dizendo que a igreja ela só é uma missão, ela só é uma ONG ou uma organização. Não, mas ela é esse equilíbrio. Nós temos o nosso cuidado espiritual, mas nós também precisamos ser alguma coisa na comunidade, na sociedade. Não faz sentido isso. Então foi a primeira frase, que foi uma pergunta, que foi um divisor de águas na minha vida. E isso faz alguns anos já. E nesse ano que a gente estava buscando, o ano passado no caso, uma identidade de como trabalhar, o que fazer, o que ser, qual seria a nossa identidade antes de conduta e tudo mais, foi a frase que veio na minha mente, que eu lembrei, que eu já tinha ouvido há anos atrás. E eu falei, não, cara, é isso aqui, ó, é isso aqui. A gente, se for para sair do bairro aqui, a gente tem que fazer falta. O pessoal, os vizinhos, o bairro aqui tem que falar, poxa, que pena que esse povo saiu daqui. E a segunda frase, que está até um pouco mais atual aqui para quem está congregando aqui com a gente, que a gente tem falado muito, é: sirva por algo maior. E essa frase foi um norte para que a gente começasse a destravar toda... Virou a chave, bicho, virou a chave. Sirva para algo. O que é servir por algo maior? Servir além do seu próprio eu. É o que a gente está falando até agora aqui.
sabe? Sirva a Deus, sirva ao próximo, sirva a noiva e sirva a igreja como a estrutura, né? Enfim, então quando a gente começou o projeto do Hope, no caso, a gente falou, poxa, é maior do que somente se encontrar no sábado. Novamente falando que isso, né, não estou menosprezando. Quem faz isso ou só fazer isso. Mas pra gente, a gente queria algo mais. Então, foi quando a gente teve essa ideia da organização. Poxa, nós vamos ser uma organização. Como vai ser essa organização? Aí a pergunta é, não sei. Então, aí as respostas começaram a vir, e aí que é o mais interessante. Dentro de toda essa dificuldade, as respostas começaram a aparecer naturalmente. Não era que a gente vinha e tinha uma ideia e falava, vamos fazer isso aqui? Não. Vinham pessoas e falavam assim, poxa, vamos fazer isso? E aí a gente começou a estruturar, e quando a gente viu, nós éramos uma organização desse projeto Hope, que se organiza em 7 braços, que a gente já vai falar daqui a pouco aqui sobre isso. Eu acredito que essa resposta sobre ser relevante, ela tem 2 caminhos. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que a primeira resposta é como ela tem que ser relevante dentro da igreja. Primeiro, a gente precisa ser relevante para quem está dentro. E é bem que o Du falou, o resultado dessa conduta e de tudo que a gente tem ministrado nos sábados, né, e consequentemente ouvindo do domingo, tem gerado essa necessidade de ser mais relevante. Eu acredito que a palavra é ser relevante. E os frutos, né, que a gente tem colhido diante de tudo que a gente tem feito e do cuidado que a gente tem tido com todos os passos, né, em seguir aquilo que a gente tem planejado, são esses frutos. Eu acredito que essas pessoas que nos procuraram, né, procurou o Du, a Fran, se disponibilizando a ser um braço da rede, né, sem que ninguém tivesse que falar nada, sabe? Eu quero me colocar à disposição. Né? Só nesse gesto da pessoa se colocar à disposição mostra a relevância primeiro dentro da igreja. E eu lembro que um passo principal, eu acredito que o passo principal para esse despertar sobre os olhos mais para a sociedade, né, posso estar enganado, mas foi a corrida. Foi a corrida do combate ao câncer de mama. Foi muita correria, né? Se a gente for usar um pleonasmo aqui. Foi muita correria, cara, porque foi no meio de uma pandemia, a gente, né, enfrentou algumas dificuldades e era 1, 2 horas da manhã a gente estava montando a estrutura, no outro dia, 5 horas da manhã já estava lá de novo, e a gente vê o resultado, o engajamento e o resultado final, sabe, de tudo que a gente planejou, né, de todo o nosso suor, dessa disposição em fazer. Cara, eu lembro no final, a sensação de satisfação, eu acho que essa sensação despertou esse desejo em ter, né, uma comunidade religiosa mais relevante para a sociedade. Eu acho que esse foi o ponto de partida para que a gente entendesse mais que é aquilo que eu já ouvi de um pastor aqui da Casa Favorita, chama Pastor Du, que fala que a gente tem que ser luz no mundo. Sabe, ser luz onde já é luz é fácil. A gente tem que ser luz onde é a trevas, a escuridão, né? Onde as pessoas estão presas por tantas coisas que o mundo tem para oferecer, e você ser esse canal de bênção na vida de outra pessoa, né, que está precisando tanto, dá mais sentido. E, sinceramente, eu acredito que dá essa sensação de satisfação a mais. Posso estar sendo até meio, sei lá, mas eu acredito que essa sensação é a sensação que a gente teria que ter no nosso dia a dia. Muito legal mesmo. É legal a gente ver que, assim como o Kenny falou, boa parte dessas pessoas, elas se dispuseram, né, a participar, a fazer, e eu acredito que é isso que Deus deseja da gente. Porque uma coisa é a gente fazer algo porque alguém manda, né, alguém fala, vai lá e faz. Mas outra coisa é quando você vai de bom grado e fala, não, eu vou fazer, eu quero fazer. E foi até aí mesmo que eu vi que o pessoal, que as coisas estavam começando a mudar, né? Quando o pessoal começou a parar e falar assim, nossa, podia ter tal coisa. Ai, não tem quem faz? Eu acho que eu consigo fazer, eu vou tentar fazer, sabe? Exatamente. E o pessoal ir lá e fazer. Que nem como eu falei lá no começo, eu casei recentemente. E, assim, eu fico muito mais feliz quando minha esposa faz algo pra mim porque ela quer fazer, do que quando eu peço pra ela. E a mesma coisa funciona no reino de Deus.
Deus provavelmente se alegra muito mais, Deus tem mais prazer em nós quando nós fazemos porque queremos fazer do que quando a gente fala assim, vou fazer porque tem que fazer, porque, sabe, porque eu não quero ir pro inferno, por exemplo. Exato. Se você me perguntar qual foi o maior resultado ministerial para mim em 2020, não foi, eu não te responderia, poxa, nós crescemos que não tem cadeira. Ou nós alcançamos, nós conquistamos, nós compramos. Não, o maior resultado foi a resposta da galera. Foi surpreendente como essa resposta veio, assim, sabe? E aí eu vi que Deus, ele vai conduzindo por um jeito que às vezes você vai planejando e fala, não, vai pela minha aqui. Vai desse jeito que é um pouquinho mais difícil, mas lá vai ser prazeroso. E, foi de chorar, cara, o jeito que a resposta que veio vindo, o engajamento, porque eu falo, né, a gente tá assim toda semana, e a gente se prepara, a gente vai, ministra, conversa, troca uma ideia, discipula, e você não vê uma resposta, é um pouquinho assim... Frustrante. Eu diria até um pouco pesado, porque cansa, né? Você está fazendo. É lógico que a gente não faz pelo resultado, mas quando chega os resultados é prazeroso, né? Então, chegamos nesse ponto, onde a gente tá falando e você vê nos olhos das pessoas que elas estão, eu vou fazer. Isso para mim foi fenomenal, É até aquele conceito, né, do servo e do filho, né? As pessoas entenderem que elas não são mais servas, mas filhos. O servo faz pela obrigação, né? O filho faz pelo prazer de ver o pai feliz. Então, eu acho que esse conceito está muito presente hoje na nossa rede, muito vivo. E você vê que o resultado principal é você ver alguém se colocando à disposição de ser do grupo de oração. Ninguém quer ser do grupo de oração. E você vê uma jovem, né, se colocando no grupo de oração hoje, é porque Deus tem tocado bastante. Eu queria levantar um gancho até um pouco, vamos falar assim, contrário, oposicionista a isso. A questão de algo que o Vini levantou, que é você fazer as coisas porque você quer, tipo... Eu sempre fui da linha do raciocínio, tipo assim, de compreender, né? De não agir muito por emoção, mas tentar compreender a situação. E alguns anos atrás eu participava com um amigo de um projeto que ele começou. E, cara, eu, falar ser sincero, eu não gostava. No início eu iria mesmo porque eu gostava da companhia dele. Tipo, da troca de ideia, do que a gente fazia. A gente distribuía marmita para moradores de rua, comida, pão. O que a gente tinha, a gente saía para alimentar, blusa de frio. E eu não gostava disso, tipo, de estar no meio daquelas pessoas. Até que, de tanto ir com ele, sabe, pra gente trocar ideia, ter a companhia dele, aquilo acabou me despertando um amor. A ponto de um dia, eu lembro de um morador de rua, tipo, eu não tô falando para me vangloriar, mas porque eu sei que aquilo não partiu de mim. Eu sei que aquilo, eu creio que foi o Espírito Santo que gerou dentro de mim. De eu ver um morador de rua sem um chinelo e eu lembrar que eu tinha um em casa. E na hora vinha a passagem, né? Tipo, pô, se você tem dois, dá um, né? Na mesma hora que eu olhei, eu deixei um chinelo e não deixei... Eu sou um cara meio... Na questão da generosidade, eu tenho que melhorar muito. Para mim, tá doando as coisas, entregando, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Tenho tentado trabalhar bastante nisso. E na mesma hora eu deixei o chinelo e fui embora descalço. E cheguei em casa e fiquei pensando naquele cara onde ele iria dormir. E aquilo foi gerando um anseio pelo outro dia, para poder encontrar aquela pessoa. E aquilo ali foi gerando um anseio cada vez maior por participar mais. E a questão, eu creio assim, que muita gente fala, eu vou fazer isso porque tenho amor. Eu creio que vale muito mais do que às vezes a gente ser movido por uma emoção. Creio que é válido. Cara, quem ama fazer algumas coisas, se dedicar a isso, mas ser movido muito pela emoção acaba tirando a consciência um pouco, né? E eu creio que a gente tem a consciência de que é necessário fazer algumas coisas pro evangelho, alcançar pessoas. Claro que não vai ser a gente que vai convencer ninguém, mas é preciso a gente se mover de alguma forma, se dispor, né? Porque, vamos falar, Deus, ele trouxe o evangelho até nós não para ser paralisado em nós, né? Isso seria egoísta da nossa parte. Se a gente paralisasse o evangelho em nós, seria um ato egoísta, não seria nem evangelho mais, né? Seria, vamos falar, sei lá o que seria. Mas ele trouxe isso até nós para que a gente pudesse espalhar. Agora que chegou a mim, já não fala mais sobre mim, é sobre os outros agora, né? Que a gente, assim, possa se dispor e, cara, e se há alguma coisa que
às vezes a gente acaba ficando incomodado ou, um exemplo, é dificultoso. Às vezes, um exemplo, você faz algum trabalho, ajuda de alguma forma na igreja e às vezes está pesado para você, ou você pensa que, nossa, mas cara, ora, se você não tem amor, pede para o Espírito Santo gerar amor por isso, entendeu? Porque é ele quem faz, não é a gente. Às vezes você se dispôs, mas você se dispôs com o intuito de ajudar. E você, às vezes, não tem prática naquilo que você dispôs, ou nem sabe como fazer, mas a disposição já dá liberdade para o Espírito Santo gerar amor e fazer uma transformação e te ajudar de alguma forma a contribuir ainda mais para a igreja de modo geral. É isso aí, muito top. Isso aí, Vini. Muito massa mesmo. Vamos lá, então, gente. Eu acho que agora seria legal a gente falar um pouco dos braços, né, da rede. Falar mais ou menos para o que é cada braço, para qual projeto que está destinado cada parte. E, inclusive, vamos falar do podcast também. Mas eu vou deixar aí com o Du para ele discorrer sobre os braços do projeto Hope. Beleza, vamos lá. Rapidamente até, né, para não te enrolar muito. Vamos primeiro para a parte mais espiritual, que são todos os sábados às 20 horas. Nós temos os cultos Hope, que hoje nós não limitamos mais na questão que é um culto de jovem, porque a gente limita quem é que participa e quem é que não participa. Então, nós temos trabalhado nessa identidade. Tá? Todos os sábados às 20 horas nós temos o culto Hope. Todos os últimos sábados nós temos o Nós, a rede de casais, que já é o segundo braço, e também os adolescentes, que é a rede One, né, que é o Bruninho e a Duda, que cuida deles. A partir daí nós começamos com o quarto braço da rede, que é o Fé e Obras, que já seria assistência social, distribuição de cesta básica, que graças a Deus já tem funcionado. E a gente quer crescer nisso, fazer cadastramento de famílias. Isso vai envolver visitas, enfim. Nada vai ser... A ideia é assim, nada vai ser de qualquer jeito. Nós queremos fazer algo bem estruturado, bem organizado, entende? Eu não estou pensando em fazer algo grande, mas algo legal, cara. Algo estruturado e que seja para sempre, assim, sabe? Não fazer um projeto que vai começar e parar, mas que a gente consiga se organizar para isso. Temos o braço forte, que já cuida já da saúde, né, do corpo, que aí nós vamos ter projetos de jiu-jitsu, corrida, treinos funcionais. Também nós temos um outro braço da Rede Hope, que são estudos bíblicos mais aprofundados, que se chama Mesa. E, inclusive, nós começamos agora em fevereiro, aos domingos de manhã, às 10 horas da manhã também. E, por último, mas não menos importante, nós temos o nosso podcast, que é com o Pinati. Isso aí, pessoal. Então, a gente tem aqui o nosso Hopecast, que é um podcast que a gente vai abordar diversos temas, não só do, vamos dizer assim, ambiente, entre aspas, religioso, mas a gente vai falar de estilo de vida em geral, de vida, das coisas que nos rodeiam, da nossa realidade, entre várias outras coisas, sempre de uma ótica cristã da coisa. A gente vai estar, sempre que possível, trazendo pessoas aqui para participar, para falar, às vezes, em áreas específicas, até porque a gente não domina tanta coisa aqui assim. E a nossa ideia é sempre trazer episódios quinzenais, agora, pelo menos no começo, então seriam 2 episódios por mês. Se você tiver alguma sugestão, se você quiser fazer uma crítica, porque nenhum de nós aqui é perfeito, somos perfeitos, em algum momento nós vamos acabar cometendo deslizes e tudo mais, mas se você quiser mandar críticas, opinião, sugestão de tema, manda um e-mail para redehopecast@gmail.com. Aí você escreve ali o que você quer sugerir, o que você quer falar de melhoria, e a gente vai aceitando aí as sugestões e vendo o que é possível da gente fazer. Inclusive, esses braços, a gente não fechou isso, né? São pessoas que foram se disponibilizando e vindo, falando, e a gente estudou a ideia e estruturou isso daí. Então, isso pode crescer, conforme vai sendo queimado e soprado pelo Espírito, né? Queimado no coração, que eu digo, ou as pessoas vão sendo sopradas no Espírito para, eu quero ajudar com isso. A gente vai aumentando os braços e assim por diante. Exatamente. Até para reforçar a questão do podcast, eu sou um consumidor assíduo do podcast. É viciante, né? Você poder ouvir no carro, qualquer lugar que você tiver. E esse é um instrumento
muito importante, eu acredito. É a nova rádio, né? Então, quando a gente imaginou esse podcast, a gente tem o intuito de falar daquilo que é relevante. Não só, igual o Vini falou, não só da questão religiosa, mas daquilo que afeta o nosso dia a dia, né? Tem tantos temas possíveis que a gente pode falar, até a questão do e-mail. Se você tem alguma sugestão de tema, mande pra gente. Mande perguntas que a gente vai dar um jeito de responder no final, alguma coisa. Mas esse podcast é feito para falar daquilo que Deus tem feito, né? Não só na nossa vida, mas eu acredito também naquilo que Ele pode fazer e que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia. Então não percam, quinzenalmente aqui a gente vai estar disponibilizando, primeiro agora no YouTube, depois vai estar nos podcasts, a gente vai estar divulgando. Não percam e se comuniquem com a gente, né? Através do e-mail, e depois mais para frente a gente vai abrindo mais portas de comunicação. É isso aí. E a gente vai agora para o nosso quadro final aqui, antes da gente encerrar, em que cada um aqui vai dar uma sugestão. Pode ser um livro, uma série, um filme, uma música. Não precisa ser em si cristão, pode ser algo que te fez refletir, que te fez pensar. Primeiro a gente vai começar com o Kenny. Eu quero indicar, cara, uma série que eu assisti faz pouco tempo. Estou ansioso para a próxima temporada, que mexeu muito comigo. Grey's Anatomy. E não é Grey's Anatomy, tá? Não é Grey's Anatomy. A série chama The Chosen. Eu acho que é assim que pronuncia. The Chosen é uma série que contextualiza a época de Jesus aqui na Terra. Cara, uma série muito sensível, muito completa. Eu achei assim, eles foram muito cuidadosos. Eu acredito que debaixo de muito estudo, né, de muita busca. É uma série que mexeu demais comigo e ela é gratuita. É só você baixar nos aplicativos aí do celular ou do Android, iOS. Você vai lá no aplicativo de baixar arquivos, aí você escreve The Chosen. Então, procurem aí, que para mim foi muito importante. Eu sei que vai ser importante para vocês também. Bacana. O Kenny foi de série. Du, você vai de? Eu vou mais num conselho aqui, vou dar um conselho pra galera. Tudo que você pegar para fazer, tudo que você fizer, aprenda a dar o seu melhor. A própria Bíblia diz, cara, faça tudo como se fosse para Deus. Então, sirva para algo maior, sirva além do seu próprio eu. Isso aí, pessoal. E agora a gente também vai ver com a indicação aqui do Vini. Igual o pessoal comentou aqui algumas vezes, eu indico para vocês estarem lendo. Eu ainda não li, mas eu ganhei da minha esposa há algum tempo. O livro Cristianismo Puro e Simples. Eu não li inteiro, mas as primeiras páginas já me tiraram fôlego. Bacana, Vini. E a minha indicação aqui também, que fica também é um livro do Luciano Subirá, chama Até Que Nada Mais Importe. Esse livro ele é muito bom, ele fala muito sobre como a gente buscar a Deus, assim como diz o próprio nome, até que nada mais importe, até que ele se torne o suficiente e a gente foque o que realmente é importante para a nossa vida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Lembrando que o podcast ele vai ser quinzenal, então vão ser 2 por mês. Por enquanto no YouTube, em breve no seu agregador de podcast favorito, seja ele Spotify, Deezer, Google Podcast. A gente vai vendo até onde a gente consegue disponibilizar aí. E aí, pessoal, muito obrigado por ouvir até aqui, por toda a atenção. E é isso aí. Podem se despedir. Para estar finalizando aqui, a gente vai ter esse costume, né, de estar deixando sempre um versículo para vocês aí antes de finalizar. E o versículo que eu quero passar para vocês hoje é Provérbios 24, 3 e 4. Fala assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então fique com essa palavra no seu coração aí, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Falou, galera, aquele abraço. Deus abençoe a todos. Valeu por terem ouvido até aqui e não percam o próximo episódio. Falou!